landing page não é um site. Por quê? Lógico que o parágrafo tem que ser curto. Por que que ele tem que ser curto? Porque hoje as pessoas utilizam muito o celular. Quando você vai lá contratar um serviço de SEO e a pessoa fala para você que vai te vender um pacote de artigos, não é só isso. Hoje, se a gente pegar um Reels ali, a gente consegue saber quais palavras-chave estão levando tráfego para aquele ali através do Google, o mesmo YouTube e tudo mais. Eu falei assim, você já parou para pensar que esse termo não tem busca? É, Qual é a vantagem de você estar em primeiro lugar num termo que você não tem volume nenhum de busca? a gente não consegue manipular aquele ponto ali. Eu chamo de manipulação porque, querendo ou não, se eu quero lançar um produto e eu começo a comunicar ele em vários pontos, é um jeito de manipular a intenção de busca do usuário e a gente começa meio que transformar, direcionar a comunicação para o que a gente quer vender. Sejam muito bem-vindos, turma. Estamos mais uma vez no Taxo Podcast, o podcast de negócio que com certeza sempre vai trazer muitos elementos estratégicos para você. E hoje a gente vai falar sobre SEO. E nós vamos mostrar se o SEO ele morreu ou se ele vai morrer aí nos próximos meses ou anos. A gente tem muita coisa nova para falar sobre esse tema, né? Sobretudo com inteligência artificial, tudo que está mudando dentro do mercado digital e que impacta o tráfego das empresas, né, em seus respectivos sites, né? E a conversão, né, que todos nós que temos nossos negócios digitais precisamos de ter tráfego no nosso site para que a gente possa ter resultados, né? Mas como é que fica o tráfego orgânico, né? O que é que muda diante de todo esse cenário e o que que as empresas podem fazer? Então, para que a gente possa bater esse papo sobre esse assunto, eu trouxe uma especialista no assunto que vai nos ajudar e vai elucidar as dúvidas que nós temos sobre esse tema. Eu quero agradecer a presença da Polly. Obrigada, Anderson. É um prazer estar aqui e falar um pouco desse universo que todo mundo brinca, realmente morreu. Ele continua vivo, mais vivo que tudo ali, e sempre chegando cada vez mais atualizações, mas ele continua muito vivo e realmente não vai morrer por um bom longo tempo aqui de anos a fios. Então, já ficamos felizes com base nessa informação, né? Então, com certeza, a gente precisa entender, né, o que que as empresas podem fazer, né, para poder ter ali mais tráfego orgânico no seu site, até porque também o tráfego pago está muito caro, né? Sim, A sim. disputa pelo tráfego pago nos últimos anos só aumentou, né? Então, a gente precisa considerar que ter alternativas de vir um lead de forma orgânica, isso é muito estratégico, né? Mas antes, porém, né, quem que é a Polly Mello, né? Fala um pouquinho para o pessoal poder te conhecer melhor. Então, quem é a Polimela? A Polimela começou no mercado em 2006, tem um longo tempo ali, passando pela estratégia de off, quando ainda, né, o digital era uma questão muito distante ainda. E aí fui para evento, trabalhei com evento, assessoria de imprensa, de Câmara Municipal, de empresas e tudo mais. E produtora cultural também de grandes corporações, como a Celor, Vale e tudo mais. E aí, nesse meio que eu comecei ali, eu até brinco que em 2006 eu acreditava que a parte digital estava muito distante, mas dentro da Vale ali, como estagiária, a gente já fazia as comunicações internas que rodavam o Brasil inteiro através da intranet. E foi ali que a gente foi começando a ter a questão de processos, né? Você entender os processos de comunicação até eu chegar no digital, que foi quando, em 2016, eu resolvi, junto com meu irmão, que trabalhava inclusive na Samarco, passou por aquele processo lá que desceu lá, ele resolveu criar um negócio que tinha que ser sustentável e ao mesmo tempo ter uma pegada social. E aí foi quando a gente criou um e-commerce de moda, que a gente foi ver ele era sustentável era, só que dava um trabalho gigantesco. E quando ele me convidou: "Polly, vamos fazer a sociedade", por quê? Ele não era do mundo de marketing e comunicação, e aí eu fui estudar como levar tráfego para um site. E aí, como eu fui pesquisar ali, por quê? Que realmente a gente não tinha dinheiro exclusivamente para fazer tráfego pago o tempo inteiro. E mesmo que você tenha dinheiro também para fazer, não é uma receita de bolo que aquilo ali vai dar certo. Ela precisa de outros canais de aquisição para levar o tráfego para o site, seja com tráfego pago, SEO, que no caso é o orgânico via Google ou outros buscadores, mas em grande parte o Google, também rede social, e-mail marketing e tudo mais. E aí, quando eu fui estudar aquela questão ali, que eu comecei a encontrar, né, os caminhos e acabei que, nesse processo também, eu não consegui colocar SEO diretamente com uma agência, fui estudar
E como eu sou jornalista de formação, então eu tenho uma facilidade essa questão de texto e tudo mais ali, e sempre trabalhei com a empresa, assim, vou tentar por vias eu mesma fazer operacional, vou começar a estudar isso. Em paralelo a isso, eu já trabalhava numa distribuidora oficial de grandes marcas HP, Faber-Castell e tudo mais. E naquele ponto ali, como é uma grande empresa, hoje eu atendo eles através da minha empresa, nunca, na verdade, eu nunca saí de lá. Teve um período de transição que eu fui CLT e fui caminhando até virar CLT PJ e depois para minha empresa. Nesse processo ali, eu comecei a entender cada canal de aquisição, tráfego pago, SEO e outras fontes, e tive contato também com grandes agências que já eram Premier Google, autorizadas pelo Google a fazer esses processos. O bom de grandes empresas é que ele te abre portas para você conseguir, acessos a informações que você deveria passar por anos de estudo ali. E nesse processo, eu consegui implementar o SEO lá nessa distribuidora e ficava lidando o dia a dia com as agências. Por quê? Lá eu era coordenadora de marca digital, então tinha as frentes que eu ficava, né? Tráfego pago, SEO, e-mail marketing, redes sociais, lidando com as agências. Então, eu conseguia conversar com ela, fazendo a ponte entre a estratégia da empresa, a estratégia técnica ali, e como que a gente ia casar essa linha de produção para que realmente surtisse resultado e resultado para um lead qualificado que a gente precisava. E eu comecei a ter paixão por SEO, pela questão do jornalismo mesmo e tudo mais. Em 2022, a minha diretora lá, ela falou assim: "Olha, a gente quer reativar o blog novamente". E o blog ele foi feito por um processo primeiro de embalde marketing, que ele trazia pessoas, volume de pessoas, volume de acesso, só que era um lead, boa parte de curiosos, que a gente chama hoje, né, em SEO, é a palavra-chave informacional. A gente precisa tê-la ali, só que ela precisa ter numa distribuição entre a comercial, transacional, porque tem os níveis de interesse que o próprio Google consegue classificar quando o lead já está no ponto da compra ou ele só é um curioso, vai ver e vai sair. E aí, naquele ponto ali, eu acabei entrando numa comunidade de SEO. Por que também que eu entrei nessa comunidade de SEO? Porque eu criei um site para mim de AdSense, com algumas estratégias que a gente já fazia ali em conformidade com as agências, só que o meu site ele não eu não recebia tráfego. Eu falei: Tem algum ponto aqui que eu ainda não consigo fazer essa leitura". Pesquisando, pesquisando, encontrei essa comunidade de SEO, ela é uma comunidade fechada tecnicamente ali, só para estudar isso, a gente tem encontros semanais e fora que a gente está sempre conversando. Na hora que eu entrei, o meu professor lá falou assim: seu domínio, na verdade, é um domínio drop". Nunca tinha ouvido falar disso, mesmo sendo do marketing. O que que é um domínio drop? É quando ele já foi registrado alguma vez de um nicho totalmente diferente. Eu falava ali sobre finanças e o site ele foi registrado para restaurante. E aí o próprio Google fala: "Eu não vou te posicionar para finanças, porque você é de restaurante. Como que um restaurante vai falar de finanças?". Aí ele dá como se ele desse um check naquele domínio, e aquele domínio ele não vai conseguir ir para outros caminhos além da culinária. E aí na hora que eu recebi aquela informação, foi em dezembro de 2022, "E agora? Eu já investi um valor aqui nesse site, o que que eu vou fazer?". Aí a gente entrou em recesso, porque era Natal, Ano Novo e tudo mais. E nesse processo ali em dezembro, a minha diretora já tinha me convidado para organizar o blog e voltar com o blog ali, porque quando é um e-commerce, a gente precisa de um blog para levar tráfego para aquele e-commerce, tráfego qualificado. Ou você já tem um blog nativo dentro de um e-commerce, que é o mais ideal. Já está ali dentro, o lead já entra, não precisa fazer um rodeio para chegar até no ponto de conversão. Não muda o domínio. Não muda o domínio. Na verdade, quando é domínio, é criado no WordPress um blog que não tem na plataforma nativa de e-commerce, a gente põe barra blog ou Sim. ponto blog para já estar ali no subdomínio e levar a força lá para dentro. E aí que eu fui nesse caminho, quando peguei ali, ela tirou todas as minhas outras funções para eu conseguir realmente dedicar ao SEO. Comecei a dedicar, deu muito certo. Na hora mesmo que eu peguei, toda o análise que o professor fez lá, peguei as aulas nesse período de recesso, que não ia ter aula ao vivo, falei assim: "Vou estudar isso, vou tentar fazer".
Na hora que eu postei o primeiro conteúdo, utilizando a estratégia que eu já tinha de grandes agências, com a estratégia pontual que ele fez ali, a análise, eu consegui pegar a primeira página de uma palavra altamente concorrida no negócio dessa distribuidora em menos de 48 horas. Aquilo foi um choque para mim na hora ali. E aí eu comecei a compartilhar nas redes sociais, porque era para mim era prazeroso compartilhar aquele resultado, sabe. Não compartilhava que era daquela empresa e sempre ocultando a palavra-chave, porque ali é onde que sim. está o ouro. Comecei a compartilhar. E foi aí que eu caí no universo de SEO completamente. Depois eu fui gravar para uma atriz voltada só para SEO ali, um curso dela. Estou hoje aqui Boa. focada exclusivamente em SEO e realmente é um lugar que eu me sinto confortável. Bom, você falou 2 coisas interessantes que eu quero voltar para a gente poder até pegar a nossa discussão, né. Você falou o domínio drop, né. Uhum. Você falou que no caso o seu domínio não performou, porque era de um domínio diferente, mas o contrário também pode ser verdadeiro nesse caso? Se você comprar um domínio que já tem ali uma autoridade e porventura a pessoa perdeu aquele domínio, ele pode também ajudar também para posicionamento naquele caso? Pode. A gente chama isso de domínio inspirado, que é o quê? Primeiro você tem que fazer uma análise prévia, tem caminhos, plataformas ou ferramentas que a gente consegue ver todo o histórico daquele site, fica registrado lá. Então a gente consegue ver o que que aquele site foi um dia. Mesmo pode ter 10, 15 anos, fica lá registrado nessa plataforma. E ali você consegue observar. Exemplo aqui que a gente está falando de finanças. Pode ser que lá atrás ele foi um site voltado para finanças ou um AdSense da vida que fala de finanças para pegar comissionamento através do Google de anúncios que aparecem ali. Aí você vai colocar para uma contabilidade. Neste caso, se depois de toda a estratégia, a gente vai analisar backlink. O que que é backlink, gente? São outros sites que falam de você, citam você e vai levar uma força. Essa força ela vai de 0 a 100, quanto mais próximo de 100, melhor. Só que tem que analisar ali se também se não tem spam. O que que pode ser um spam? É você tomar realmente um ataque de um concorrente que começa a mandar chuvas de outros links ali para o Google entender que seu site está sendo meio que, um ataque mesmo externo de fontes duvidosas para Derrubar o realmente sua der autoridade. exato, derrubar a autoridade ali. Então é possível fazer isso, do mesmo jeito que tem o lado bom, que é o domínio inspirado, tem um lado ruim, que eu não sabia, mesmo tendo longa, vasta experiência em marketing digital, que se ele for totalmente diferente do que você fala hoje, ele não posiciona. Você pode fazer a parte de estratégia de conteúdo correta, ele ter ali linkagem interna que a gente precisa ter, que é o quê? Vamos supor que um assunto mãe ali, a gente está falando na hierarquia, como se fosse um organograma, a gente está falando ali de um assunto chave específico e vai ter subassuntos relacionados àquilo ali. A gente precisa fazer aquela linkagem interna para a página principal ter mais força e depois para home. Então seria como, você tem os backlinks externos e você também tem a linkagem interna. São Exato. 2 movimentos de linkagem que são relevantes. Claro que Sim, uma depende de você, outra não necessariamente depende de você, né. Você pode até exato. conseguir esses backlinks, mas, tem coisas que podem vir de forma até natural, né, Sim, se o seu conteúdo é relevante. como se fosse uma empresa mesmo. Você tem o ponto de externo, que é o network, você precisa circular ali, que são os backlinks, e internamente sua estrutura precisa estar organizada, porque não adianta também um network vir ali dentro e a casa tá bagunçada. O robô do Google, ele precisa saber o caminho exatamente onde que ele vai entrar, passar e entregar. Por isso que eu também faço uma analogia, questão de landing pages. Tem muita gente que fala assim: "Ah, eu tenho uma landing page não é um site". Por quê? É uma página. O Google ele não consegue passar um robô para ir para outro caminho. Aí ele trava ali e ele não vai mais. É como se fosse realmente um livro que só tem capa, não tem capítulos e páginas, e o robô trava, aí ele volta e não performa. Então, para a landing page, realmente precisa ter tráfego pago ou outras fontes de aquisição para levar força e ela realmente performar. Então, por isso que tem esses pontos ali e realmente, domínio inspirado é possível, tem um lado bom e um lado ruim. É só analisar, que realmente eu não conhecia naquela época. E você falou também que tem 3 classificações, eh, de como que o Google direciona esse tráfego, no caso, Uhum, né. sim, Seria uma classificação comercial, né. isso. Explica
A classificação, na verdade, são 4 São 4. classificações, mas as principais são 3, que é o quê? A informacional, para separar de e-commerce, né, você precisa ter uma linha ali que você consiga responder para o Google. Ele não tem a resposta, ele precisa de pessoas que melhor sabem aquela resposta e para entregar para o usuário. É como se fosse uma escola, realmente, o diretor ele precisa de professores para ensinar os alunos. Então, a gente precisa fazer essa classificação. Na hora que a gente faz análise de concorrência e mercado, a gente identifica, a gente consegue ver os sites de concorrentes por fora, o que está acontecendo ali, como está chegando tráfego para aquele site. E Através quando de ferramenta. isso através de ferramenta. E ali, naquele caminho, a gente vê a classificação realmente como se fosse uma pizza. A gente consegue ver o percentual de informacional, percentual de navegacional, que é a pessoa que está entre a compra e a informação. Ela já sabe o que ela quer, só que ela vai analisar um pouco mais. Exemplo, eu vou comprar um tênis. Eu preciso saber qual que é para correr, qual que é para jogar a bola, qual que é para isso, para aquilo. E tem a comercial, que o Google ele entende por esse nível de pesquisa o interesse se a pessoa realmente está no ponto da compra. Então a gente precisa fazer esse elo, e na hora que faz esse elo, aí volta para a linkagem interna também. A gente chama a página, todas as páginas a gente deixa botões ali para converter. Só que a página principal, que a gente classifica como autoridade de tópico. Aquele tópico principal, que é a comercial, ela precisa ter palavras que respondem navegacionais, que é aquela também que está na frente do Google ali, mas principalmente transacional e informacional, que a gente vai fazer essa estrutura interna de amarrações ali para essa página ficar mais forte e dessa página a gente também linka para a home. Então, por isso que tem que observar essa concorrência e por que também a gente faz análise de mercado e concorrência. Porque o Google, ele observa como que o resultado está aparecendo também para os concorrentes e fala assim, não, se isso tá bom ali, isso tá bom, vai ter bom aqui também. Então, por isso que a gente não tira nada da nossa cabeça, é análise de mercado, é interesse de buscas no Google ali, intenção dos resultados, porque uma coisa é volume de buscas, outra coisa é resultados. E a gente cruza aqueles pontos ali para responder a melhor pergunta para o usuário. Por isso que a gente consegue passar para a primeira página, porque se precisar de um texto, ele tiver 20 páginas, 45 páginas, a gente vai fazer aquele texto com 45 páginas para a gente passar a concorrência e subir. E vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar Uhum. é sobre o nível de complexidade que é fazer SEO. Tem muita gente que contrata, às vezes, um serviço de agência e contrata, por exemplo, dentro da agência, o serviço de blog. Uhum. Só que essa agência, sobretudo quando você tem uma agência que atende de forma especializada o mesmo nicho, eles costumam, por exemplo, fazer os artigos que são os plágios, né? Então, ou seja, Uhum. eles colocam um pacote ali, por exemplo, de 5 artigos semanais, aquela coisa toda tal. Você fala, nossa, meu site vai ter 5 artigos, são 25 artigos por mês e tal. Só que esses mesmos 5 artigos para você tá indo para outros 200 sites, por exemplo. Então, acho que o primeiro ponto a gente falar, né? Esse tipo de plágio, obviamente, não vai resolver o problema da pessoa que quer aumentar ali a sua posição orgânica, né? Sim. O Google, ele classifica, na verdade, observa muito os títulos e subtítulos. É lógico que o parágrafo tem que ser curto. Por que que ele tem que ser curto? Porque hoje as pessoas utilizam muito o celular. E se ela entra ali e tem textão, ela tem preguiça de ler e sai. Esse sair muito rápido pode impactar também no nosso resultado em termos de SEO, porque é toda uma estrutura ali. E quando você faz plágio, realmente ele dá preferência para os resultados melhores, que realmente respondem mais ali, mesmo que você fale em sinônimos, porque hoje ele também entende sinônimos. Uhum. Fala em sinônimos ali e entrega aquele conteúdo pro cliente, no caso, o usuário, né, que está pesquisando no Google ali. Mas hoje eu não trabalho com concorrência. Exemplo, se eu atendo uma distribuidora de informática, eu não vou atender outra Ah, distribuidora você de não trabalha, informática. entendi. Por quê? Primeiro lugar no Google só existe um. Se eu sei da estratégia desse cliente aqui e estou traçando uma linha de raciocínio, eu vou utilizar a mesma, como você disse aí, eu vou usar a mesma estratégia para o outro ali. Então é desleal em termos disso, e porque eu também sei que
só o melhor e também quem fez o conteúdo mais rico que vai conseguir os resultados ali. Os outros vão ficar naquele platô que vai ter hora que pode subir, hora que não. Só que, se aquele site ele começou a fazer SEO primeiro e tem uma recorrência fazendo ali, ele é muito mais forte em termos ali. Então, o resultado dele começa a sobressair sobre os outros. Aí fica naquela briga ali, por isso que fala assim: ah, meu resultado não é tão bom quanto o de fulano, que está aqui mais tempo. Ele realmente vai ser melhor ali, porque a primeira página do Google é só uma, não tem como criar essa rixa ali, ah, eu vou te passar. Pode passar? Pode. A concorrência ela vai entrar no espaço que você deixou, se você não alimentar frequentemente ali. Mas o ideal é realmente não fazer plágio e não focar em somente, ah, eu quero atender somente distribuidoras informáticas. Aí você vai canibalizar ali. E essa questão de canibalizar, no próprio blog, quando você faz o planejamento, porque o planejamento nunca é uma palavra-chave sozinha. Exemplo, contabilidade. A gente tem N assuntos em contabilidade que a gente vai tem um nicho principal, que é contabilidade, e dentro ali tem os subnichos, e dentro desses subnichos tem uma outra hierarquia de palavras que a gente precisa falar. Primeiro a gente vai fazer aquela construção do planejamento, que ele é feito em torno de 3 meses, por quê? Pra gente ter uma previsibilidade. Incluiu aqueles conteúdos ali, o próprio Google começa a te analisar e te observar, se você está respondendo ali, e ele começa a entregar mais palavras-chaves para a gente. Porque, primeiro momento, a gente vê por fora, nas ferramentas. Depois que a gente já tem acesso ao site, a gente vê por dentro. E a gente consegue receber, observar onde que está vindo o clique, de qual página, de qual palavra. E naquele fluxo ali, vão aparecer palavras que realmente têm um volume de buscas grandes. O que que é um volume de busca grandes? Pessoas perguntando para o Google sobre aquilo mensalmente. E aí a gente analisa a concorrência. Tem brecha de passar essa palavra e pegá-la para a gente? Tem. Aí a gente começa a escrever. Então, por isso que o tempo inteiro a gente vai fazendo essa análise e incluindo mais palavras no planejamento, que elas não apareceram em primeiro momento, a gente vai. Então, voltando àquela questão lá dos conteúdos. Ah, eu vou ter 5, 10, 15, 20 por mês. Tem empresas que têm 180 conteúdos por mês, porque a concorrência dela é muito grande. Principalmente em e-commerce. E-commerce, a disputa ela chega a ser desleal, sabe? Então a gente precisa realmente alimentar de O volume conteúdos. ajuda? O volume ajuda, porque a gente vai conseguir pulverizar mais ali dentro. E voltando em volume ajuda, um ponto que eu passei aqui, não falei, que é o quê? No blog, se a gente fala daquela palavra-chave em mais de uma página e ela não é assunto diferente daquela mesma palavra, o próprio Google, ele entende que você se Canibalizou. Isso, exatamente. Obrigada. Hum. E ali, nesse ponto, ele fica confuso. Onde Entendi, que o meu robô vai entrar? Por entendi. isso que tem que ter uma página mais forte e a linkagem interna que ele realmente vai. Ou seja, de uma forma mais lógica, seria correto dizer que eu tenho, por exemplo, lá, qual é o resultado da minha posição orgânica, que Uhum, seria a página principal, sim. e todos os conteúdos que eu vou fazer, aquelas palavras-chaves eu preciso direcionar sempre para aquele mesmo lugar. Não, ela pode ter outras páginas dentro do blog ou do site em si. Mas a gente precisa não cruzar, porque na hora que eu pesquisei a palavra, se eu vou nas plataformas, que é onde que a Aham. gente pesquisa, e no próprio Google, e a intenção de buscas, os resultados forem iguais, eu não posso falar daquela palavra de novo, porque eu Tá, já apareço. entendi, E aí eu não posso entendi. pegar assim, Ah, tá, entendi. eu não posso, por exemplo, assim, pode ser que tem clientes que eu tenho aqui que ele aparece em painel de conhecimento, ele aparece em IA, ele aparece nas pessoas também perguntam, ele aparece em resultados, ele aparece em localização. Só que são pontos Diferentes. estratégicos que a gente tem dentro de uma página para ela conseguir realmente pegar todos aqueles pontos de conexões ali dentro dos resultados. E não é somente, eu peguei primeiro, segundo, terceiro lugar, quarto, quinto. Não, o próprio Google não faz isso, que ele quer mais resultados diferentes para a pessoa ter poder de escolha Sim, claro. e Uhum, conseguir entregar. sim. E conteúdos que já foram publicados, Uhum. pode fazer sentido, republicar eles, fazendo uma mudança, enfim, fazendo ajustes, acrescentando mais informações ou atualizando informações, por exemplo? Sim, o ideal é sempre fazer isso que a gente chama de curadoria, Certo. que é quando a gente, vamos supor ali que tem conteúdos que pode ser sazonal, que ele, um período Natal, ele sobe um pouco mais, depois ele vai descer. Mas a gente começa a observar se a gente está perdendo posições na primeira página. Certo.
Tem o próprio Google disponibiliza uma ferramenta que é gratuita, que é o Google Search. A gente consegue ver ali qual posição que a gente Sim. está e o próprio CTR, se ele está subindo ou descendo. Uhum. Em SEO, a gente fala que um CTR bom é acima de 4%, mas tem resultados lá que a gente tem 70% naquele CTR, que a gente consegue 70%? a gente consegue pegar ali e ele vai sempre recorrente. E aí, na hora que a gente observa que aquela palavra-chave, que é muito boa para o negócio do cliente, porque tem a palavra-chave que pode ter alto volume de busca, mas ela não é rentável financeiramente. Sim. E aí a gente faz aquela escolha. Porque também entra naquela classificação, por exemplo, que é informacional, por exemplo. É, mas não, até que, por exemplo, assim, vamos supor caneta Bic. Certo. Você tem que vender um volume muito grande do que se você Ah, fosse tá, entendi, vender, entendi, se você fosse vender uma plotter de 50 entendi, mil. entendi. Então, opa, Então peraí. você vai ter muito menos busca, É. entendi. Mas é uma busca qualificada. Sim, aham, Então, ali, se eu conseguir pegar 100 leads daquele produto muito qualificado, ele vai me converter muito mais e eu consigo responder tudo daquele universo dele ali. Em questão de conteúdo também que a gente citou, voltando um ponto aqui, quando é e-commerce, a gente não pode falar só dentro do blog. A gente tem que organizar todas as categorias dentro do e-commerce, das categorias, todas as marcas, das marcas, todos os produtos. Então, é quase que um trabalho infinito. A gente vai sim, sempre alimentando o Google com informações para a gente ir passando ali. Hoje, muitos sites já têm também de e-commerce, ele tem o próprio blog de review. O que que é um blog de review ali? Vamos supor que eu tenho os melhores telefones. Aí eu preciso falar sobre eles ali, porque as pessoas, ela não pergunta, tipo assim, qual telefone eu vou comprar. Ela sempre pergunta qual que é o melhor, qual que é isso, qual que é aquilo. E a gente começa a analisar aqueles pontos ali para a gente conseguir responder e criar um ponto de conexão para ele entrar para o site, que é ali que está o lead qualificado, e ele começar a circular lá dentro. ou seja, quando você vai lá contratar um serviço de SEO e a pessoa fala para você que vai te vender um pacote de artigos, independentemente desses artigos serem autorais mesmo ou não, né, ou seja, feito só para você e tudo mais, não é só isso, Sim, entendeu? Porque assim, não é só isso. Então, tipo assim, porque, poxa, serviço de SEO que eu estou contratando aqui, meu, super adequado ali o preço e tal, porque vou ter 4 artigos por mês, eles me prometeram a primeira página do Google, assim vai. Cuidado, é. porque é muito diferente do que isso. Sim, é uma estratégia até mesmo para na hora de chegar o conteúdo ser publicado, lógico que a gente tem várias reuniões com o cliente para entender a estratégia, porque uma coisa é a estratégia SEO, outra coisa é a estratégia da empresa, a gente precisa cruzar essas informações para o que vai ser melhor. Porque SEO, você também cria uma marca forte. O próprio Google começa a gostar mais de você, entregar palavras que são relacionadas ao seu universo de serviços ou produtos, e ele também começa a te trazer, tráfego da marca. A partir do momento que ele entende que você também tem a gente consegue ver qual que é o tráfego somente de produto ali, sem marca, e o tráfego da marca. Na hora que ele faz essa relação, que aquela marca responde a esse site oficial, ele vai trazendo mais informações de alguém que cita a marca e depois você vai até descobrindo, tipo assim, a Tactus aqui, trabalhar na Tactus, ele já relaciona que aquilo ali é do site Sim. oficial e vai entregando. E aí quando a gente vai fazer, meu pacote tem 10 conteúdos por mês. Para a gente chegar naqueles 10 conteúdos, a gente vai fazer um planejamento que é extenso ali, de como que a gente vai fazer e internamente, onde que vai ser a linkagem interna, qual que é o tópico que vai estar presente ali, porque na própria ferramenta ele pega o site e ele subtopifica lá dentro e vê se você está ajudando ele também a todas aquelas respostas. E aí depois, isso no caso, né, o estrategista, o analista ali, a gente vai fazendo junto, e aí depois vai para a parte de produção de outlines, que a gente chama. É os títulos e subtítulos que precisam ter naquela página, porque é aonde que o robô do Google vai passar. Quando vai para o time de redação, ele pode usar IA? Pode, é muito benéfico, só que depois sempre tem um humano fazendo a parte de edição e tudo mais, volta para a empresa para fazer a análise se está o ponto de estratégia correto com a linguagem da empresa, mas na hora que vai para o time de redação, ele não pode trocar o título e subtítulo. Se tiver alguma informação naquele título incorreta, a gente reeduca o usuário nos parágrafos. Só que a gente não pode trocar ali, porque é onde que o robô do Google já entendeu que aquilo ali funciona, aí ele vai entregando aqueles resultados.
E se eu for, por exemplo, refazer um artigo no caso, eu consigo pedir uma reindexação pelo Search Console para Sim, o ou Google, e aí eu poderia, nesse caso, fazer a troca dos títulos e subtítulos? Não. a gente, pra gente fazer curadoria daquele conteúdo ali, a gente volta aquele conteúdo para a redação, a gente é como se a gente realmente marcasse ele de outra cor lá dentro, e a gente vai analisar quais títulos e subtítulos estão faltando naquele conteúdo Certo, ali, de acordo com a análise de mercado. E a gente vai aumentar ele ali, certo. costuma aumentar ou tem vezes até que a gente diminui. Por quê? Dependendo, vamos supor assim, escola, a gente já observou que o Google mudou um pouco a intenção de buscas ali voltada para a educação. Ele prioriza primeiro, instituições oficiais, governos, depois que ele libera para ir comercialmente. Mas antes era o contrário. Então a gente conseguia pegar muito lead que buscava aquela informação. Deu mais ou menos uns 2 anos a gente observou isso, que ele está dando preferência para instituições oficiais, porque aí tem o ponto .gov, ponto Uhum. edu e tudo mais, e dá preferência para aquele ponto ali. Mas a gente observou que tem um site específico que conseguiu passar até o gov e o br. Aí a gente está analisando o que que ele fez. Hum. Ó, ele fez uma coisa diferente. Já Como que conseguiu ele descobrir. conseguiu descobrir. Entendi. E aí a gente analisou. Uma coisa que é interessante também de SEO, como a gente fica o tempo inteiro analisando concorrência, a gente descobre sites que crescem da noite para o dia com milhões de acessos, aí a gente vai vasculhar. O que que ele está fazendo aqui? Aí a gente começa, porque a gente consegue ver páginas escondidas que tem dentro daquele site. A gente, opa, ele está Sim, fazendo aqui. porque no final das contas acaba nem aparecendo ali, Não, né. a gente faz muito essa página escondida, que é o quê? É como se fosse landing pages dentro do próprio site, que se você entrar no site e bater o olho ali como usuário, você não enxerga. Só que se a gente organizar aquela página e amarra ela internamente na linkagem interna e responde muito bem à dúvida do usuário, o Google entrega aquela página ali pra gente e o usuário entrou. Entrou ali, ele já tem uma ramificação para entrar. Só que o SEO consegue ver que tem páginas ocultas e consegue saber que está tendo tráfego para aquela página e consegue saber qual palavra-chave está tendo tráfego para aquela página. Aí a gente começa a analisar. Olha, esse aqui, esse cliente está fazendo isso, aquilo. Então, a gente analisa todos os seus concorrentes que você citou para te falar se ele é realmente seu concorrente via Google ou é só concorrente no off. E também analisa quem que apareceu como concorrente, que talvez você nem sabia que ele existia. Falou assim, ó, esse aqui é perigoso. Vamos dar atenção para ele. E aí a gente deixa todos esses dados em poder da empresa e fala, ó, e fulano está fazendo isso. Teve um caso que foi bem interessante de um cliente que eu atendo, ele não tinha esse produto em específico e falou assim: pesquisa dessa palavra aí para mim. Eu acho que tem um ponto aqui. Na hora que a gente foi ver, tinha 240 mil volumes de buscas mensais sobre aquele universo. E ele não tinha produto. Ele falou: tá, eu vou criar um produto sobre isso. Ele criou um produto, no primeiro mês já começou a vender. Porque aí a gente já organizou a casa ali, foi criando eh, os textos e estrutura interna, o Google já sabia que ele falava daquele universo, não falava daquele produto específico. Como ele está naquele universo, ele começou e já vende. Aí tem vendas recorrentes daquele produto que ele nunca ia pensar em criar. Entendi. Então a gente vai fazendo essa análise realmente e aí a gente começa a observar e fala assim, ó, esse concorrente aqui, ele está falando sobre isso. Então a gente vai começar a falar, porque isso tem muito volume de buscas e não tem ninguém reforçando esse ponto aqui. Aí a gente começa e vai. E o legal, assim, eu falo que é legal porque você vê o site crescendo ali em tráfego, e aí você consegue ver ele crescendo em clique, e aí consegue ver os leads chegando ali para conversa, no caso comercial, ou se foi e-commerce em pontos de venda ali que ele está falando. Boa. Falando sobre a questão dos títulos e subtítulos, então, Uhum. eh, ter uma hierarquia de título, subtítulo do Sim, subtítulo, ou sim, seja, o sim. H1, H2, H3, dentro de uma estrutura, isso funciona realmente. Funciona. E todas as páginas que a gente vê muito assim, é um site que chega pra gente belíssimo, só que na hora que a gente vai ver tecnicamente, ele não Ah, tem sim. nem o H1 na página. Sim, Aí tem que ter. Ou então a página só tem H1. Aí o robô do Google nessa hora também ele fica confuso. sim. Tipo assim, qual a Pega informação? todos É, os, porque na verdade, muitas vezes a pessoa faz isso porque visualmente ela quer deixar do jeito que ela quer deixar ali, né. sim. Dependendo até se ela vai fazer, usando ali um
um uma Elementor ferramenta de o no Elementor, por uhum, exemplo, e às vezes não tem noção, porque às vezes é o design que faz, ele não é. tem noção nenhuma de SEO, né. Exato. Hoje eu não faço mais sites, eu já Certo. construí sites. Eu tenho uma parceira, uma empresa parceira que constrói sites para mim. Por quê? Essa empresa ela é especialista em CRO, que é os pontos de conversão dentro do site ali. E aí ela já observou que tem a parte que precisa ter realmente a hierarquia H1, H2, H3 e quantos Hs for definido tiver ali. Aham. E ela deixa a parte de copy. Aquela parte de copy, o robô do Google não passa nela ali. Hum. Então, a gente deixa um ponto. E aí a gente consegue ver por extensões no Chrome lá, na hora que a gente faz o raio-x, aí a gente mostra para a pessoa e fala assim: ó, aqui tá vendo? É copy. Aqui tá o SEO. E aí a gente vai cruzando ali. Então, vamos supor ali, tem o site, tem as páginas principais, que a gente chama de categoria, ou é contato, empresa e tudo mais. E na hora que a gente faz o planejamento, a gente já consegue subdividir quais páginas são interessantes ter ela ali, que a gente chama de top silo, que é como se fosse o cluster ali. Uhum. Aqueles pontos chaves que a gente vai ter, porque naquela página vai ter que ter o H1, que a gente já sabe que é a palavra X, que vai estar ali, e lá dentro a gente faz a ramificação toda ali. Então, por isso que realmente tem que ter essa estrutura, e aonde que entra esses títulos, subtítulos, que são esses Hs, né? Os Hs 1, 2, 3 e tudo mais, e os textos lá dentro. E também as perguntas, a gente tem que responder. E essa parte do próprio dev ali, né? O desenvolvedor que vai construir esse site, a gente sempre está em conjunto com ele, que eu falo assim, ó, eu preciso que nessa página apresente isso. Por quê? Quando a gente está fazendo o planejamento, a gente também consegue observar se aquela palavra-chave, ela tem um volume de buscas para post de blog ou ela tem volume de buscas para página. Uhum. E aí a gente tem que construir lá dentro do site desse jeito. Uhum. Porque se eu construo uma palavra-chave para post e ela é intenção de página, o Google não entrega. Sim. Uhum. Ele mesmo consegue observar e não entrega. Então, por isso que tem que ter páginas escondidas dentro do site. A gente entrega e começa a trazer tráfego para aquela questão. Bom. E o tempo de carregamento, ele é algo também crucial para fins até de posicionamento. A parte da indexação? É, o tempo de carregamento não fala assim, tipo, se o site estiver lento, Uhum, sim, sim, isso vai sim. impactar, por exemplo, porque aí você começa a ter usuário que entre e não entra, né, porque ele Exato. ele não quer esperar, né. É, E isso também vai impactar no SEO. impacta também. Principalmente se você tem hospedagem compartilhada. Compartilhada, Não certo. é ideal Não é ter ideal, né. compartilhado. Somente É, pensando no e-commerce, pensando em sites de alto tráfego, não tem nem como pensar numa coisa dessa, né. sim. Até mesmo porque esse tempo de carregamento que vai demorar ali, ou se tiver algum site lá dentro que ele é black, que é quando a gente fala um site Uhum. black, tipo assim, um site adulto Sim, e sim, tudo que tiver no mais, mesmo compartilhado também vai é, impactar por causa do IP. impacta, porque aí na autoridade que a gente fala do DA, que vai de 0 a 100, ele pode ter um DA ruim que impacta naquele bolo que está ali e Entendi. traz. Uma outra coisa que pode impactar também, que a gente chama, que é a PBN. O que que é PBN? Hum, Você tem vários sites registrados sobre o seu guarda-chuva. Exemplo, eu tenho um CNPJ e comprei vários domínios. certo. Todos estão registrados naquele CNPJ ou no CPF. Se você mandar um link interno, interno não, externo, de um para o outro, o Google entende que aquilo é seu. É como se você falasse bem de você mesmo. Aí ele fala: "Não vou te dar Ah, ele um ignora isso. ignora". Então, se você vamos supor que na sua empresa, você tem 10 empresas no seu guarda-chuva, 10 sites diferentes, todos registrados no mesmo CPF ou CNPJ, ou ele também entende que aquele CNPJ daquele CPF ali, aí ele fala: "Não, você está falando bem de você mesmo, eu não vou te posicionar". Então por isso que tem que ser diferentes, além de ser diferentes, ele precisa ter categorizado. Vamos supor que você fala de educação, você vai Certo. ter outros sites que falam de educação, que já são ticados, lá a gente consegue ver por essa plataforma, e aí ele cita você. Então é como se o Anderson citasse a Polly, então a Polly ganha um pouco mais de autoridade, porque Certo. o Anderson já é Que autoridade tem naquele assunto. correlação com aquele assunto mesmo. Isso. Ele já é forte naquele assunto, então realmente não, ele é bom, ele fala que ela é boa, então ela realmente é boa. Então, ou seja, o backlink não basta ser de uma fonte que tem um domínio authority alto, Não, é. precisa também ter correlação com aquela palavra-chave. Exato, precisa ter sobre o seu universo que você fala ali, e realmente ele precisa ser bem pontuado. E se você comprou ali, fez a análise, mesmo assim, vamos supor que aquele domínio ali tá numa hospedagem compartilhada e entrou alguém ali que é black, Também vai atrapalhou tudo. entendi.
Aí essa ferramenta começa a te pontuar, primeiro ela vai é como se fosse um semáforo mesmo, vermelho, laranja, amarelo e tudo mais ali. Então a gente sempre pesa pra estar tudo verdinho. E na hora que ele começa a te pontuar, aí você consegue ver na teia, realmente, tem um pontinho lá vermelho. Aí você: "Opa, tem um site ali". Aí a gente pede para o Google parar de seguir aquele site ali. Tipo, faz uma solicitação no Google para parar e começa a observar. Porque ele pode ser que aquele site, pontinho vermelho, ele começa a ter uma chuva de spam e aquilo vai entrando para você ali. Entendi, É como se fosse realmente um vírus dentro do seu entendi. corpo, aí ele está atrapalhando o seu sistema. Se você não, monitora e corre para tirar aquilo ali, ele estraga sua pontuação e sua pontuação começa a descer. E aí, sempre tem que observar, porque realmente tem gente que faz ataque de spam, Sim. tem que limpar e tudo mais ali, e é um trabalho de análise o tempo inteiro, sabe. E uma coisa que eu já percebi muito, por exemplo, o cara tem um site que tem um domínio que tem uma autoridade muito alta. E ele acabou usando esse site, por exemplo, estrategicamente para poder levantar outros sites. Uhum, Cara, a força do domínio, do backlink de um domínio que tem uma autoridade muito alta, ele é um elemento, assim, muito relevante quando comparado com outros elementos naquilo que eu já validei. uhum. Realmente, o backlink hoje, ele ainda é um dos principais ou o principal elemento que a gente tem para levantar o SEO de um site? Não, ele não é o principal mais, assim, ele vai te trazer força. Vamos supor que alguém que tem uma autoridade ali de 90, você está Certo. com 10. Não adianta também um CEO falar que um estagiário é muito bom, eu vou colocar ele como diretor, que não vai casar ali, porque ele precisa de uma experiência, ele precisa de um know-how ali e tudo mais. Então ele vai crescendo em escadinhas. O que que a gente faz? Se eu estou no 10 e eu quero passar para o 20, a gente pega sites mais ou menos que tá naquele universo de 20 e poucos, 30, para aí ele subir uma escadinha. Então, é um estagiário que um assistente ali está contribuindo para ele, e aí ele vai, vira assistente, vira, analista e vai crescendo naquela escada. Então é a mesma estratégia que o Google faz ali, nesse sentido. Mas o que melhor realmente dá resultado é conteúdo rico, para você conseguir responder todo aquele universo ali de perguntas e tudo mais, conseguir deixar estratégias, vamos supor, de SEO local. Eu quero aparecer, eu tenho uma unidade, uma filial naquele ponto e quero aparecer naquela localização. O Google entende pelo seu dispositivo, seja computador, celular e tudo mais, quem que está próximo de você ali. E aí, se você respondeu aquela pergunta muito bem, né, a palavra-chave, e Sei. com a localização, ele rastreia e entrega ali. Então o conteúdo ele ficou rico não somente em, resultado em forma mesmo de informacional, mas ele também puxa a localização. Então ele te entrega pela localização. Então você aparece, se você também tiver o Google Meu Negócio, que é gratuito, você Sim. pode cadastrar, e também tem o mesmo reloginho ali de quanto mais próximo o verde, melhor está completo o seu perfil. E aí ele começa a puxar essas informações. Aí você tem que colocar no site também um mapa, para ele conseguir ver que é da mesma. Se você também está em redes sociais, ele consegue entender que tem uma força social de pessoas reais falando de você. É interessante. E voltando para a rede social também, hoje o Google já lê legenda e os próprios Reels ali e tudo mais. Então, se você também utiliza a mesma estratégia de palavra-chave do seu planejamento para a rede social, ele cruza a informação e sabe que está vindo dali. Então, hoje, se a gente pegar um Reels ali, a gente consegue saber quais palavras-chave estão levando tráfego para aquele ali através do Google, o mesmo YouTube e tudo mais. Então, por isso que é uma ramificação, e quanto maior o conteúdo é rico, ele vai aparecer na primeiro resultado de busca, ele aparece em IA, ele aparece em painel de conhecimento, ele aparece em localização, que é o Google Meu Negócio, e a gente vai tentando amarrar toda a estratégia ali até imagem. Imagem tem um jeito certo de salvar no computador, porque o Google entende é que pelo que você salvou no computador e depois subiu a imagem no site, para a gente realmente tentar pegar todas as vias possíveis. Então é o conteúdo rico que demanda mais força hoje para um site conseguir crescer. Complexo, né. Aí você falou de IA, né, então vamos entrar agora nessa parte de IA. Hoje tem aumentado bastante o volume de buscas dentro
da própria IA, né, sobretudo ChatGPT, que seria a IA que foi democratizada, né, Uhum. dentro, do nosso mercado. Como é que você tem visto essa questão, do posicionamento dentro, por exemplo, do ChatGPT? Hoje ainda, o grande volume vem pelo próprio Google, depois YouTube, YouTube é do Google, depois vai para o Instagram, TikTok e o GPT. Por quê? Na hora que a gente vê lá, a gente observa realmente os canais de aquisição, de onde que está vindo, a pessoa querendo ou não, ela dá um Google ali, seja por Google Maps, alguma coisa assim, como o Google ele cruza todas as informações, vai para o resultado de buscas ali. E aí, realmente, a gente consegue, pela essa outra plataforma, observar que a gente vai atraindo mais palavras de IA ali, porque elas vão aparecendo. O ChatGPT, ele auxilia a gente hoje, a gente utiliza ele o tempo inteiro ali, até a própria construção de conteúdo, depois vai para um humano, tem um humano treinado operando o próprio ChatGPT, que a gente utiliza, no caso, o business lá. Mas, se você conseguir realmente um conteúdo rico que responda muito bem, você ajuda ela, aí ela: "Opa, você está me ajudando, eu vou te ajudar". Aí ele começa a entregar ali mais. Então hoje a gente utiliza a IA como um aliado, realmente, a gente não briga com ele ali, e a gente consegue observar que os usuários, eles pesquisam ali. Mas se você entrega uma palavra-chave, que a gente sabe que é comercial, a pessoa precisa se informar mais sobre aquele assunto, ela entra no site. Então por isso que a gente mescla entre as palavras de cauda longa e as de cauda curta, para a gente como se fosse um funil mesmo, que a gente vai ramificando ali, a pessoa tem que entrar. Entrou no site, a gente já tem botões estrategicamente ali, porque a gente grava a tela, mapa de calor e observa onde que a pessoa está passando o dedinho ali. Opa, tem que deixar um botão aqui, que é onde que a pessoa está ficando. E a gente sabe que são poucos os sites que chegam a mais de 50% da página. Então ele está sempre no começo ali. A gente deixa esses botões estrategicamente ali, porque a pessoa tem preguiça de ler. Então quem que lê é os buscadores, seja Google, Bing, Yahoo, GPT. Boa parcela realmente é Google. E ele lê os títulos e subtítulos. Por isso que ele joga a pessoa lá para dentro. Joga a pessoa lá para dentro, a gente deixa estratégias de conversão, até mesmo o próprio pop-up, que dependendo ele pode funcionar, e para a pessoa cair para conversão. Boa. Então vamos lá. Sim. Vamos tentar dar um framework aqui básico para o pessoal que vai começar, né. Uhum. Então, para começar a fazer hoje uma estratégia de SEO, então a primeira coisa, começa olhando para dentro do próprio negócio ou para o mercado? Primeiro a gente senta com o empresário e quando chega para a gente, geralmente, ou é o empresário ou o gerente de marketing, que ele já sabe daquela necessidade ali e já quer uma nova fonte de receita. Porque SEO eu brinco que ele é investimento a juros compostos. Ou você já tem uma empresa consolidada que tem ali, ou você já tem uma noção que aquilo ali não vai te gerar uma receita imediata. Porque se você não tiver um site já estruturado que precisa só uma lapidada e ele já dispara, aí a gente consegue dar resultados muito mais rápidos. Mas se você vai construir um site do zero e tudo mais, ele tem um tempo de maturidade para ele chegar e começar a converter ali. Mas primeiro ponto, a gente senta e fala: "Me conta seu negócio. Qual que é o seu objetivo de negócio?". "Ah, eu quero ser líder nisso e nisso aqui". Aí a gente vai conversando e a gente vai abrindo, em tempo real as plataformas, vai mostrando para ele: "Ó, isso aqui é isso, isso aqui". Realmente tem pessoas perguntando. Eu já tive casos lá de um empresário chegar, ele já tinha um negócio consolidado, ele queria um novo negócio. Primeiro ele foi para o tráfego pago e redes sociais e não convertia. Ele falou: "Tem alguma coisa errada". Aí ele descobriu que existe SEO, veio atrás da gente, chegou, na hora que a gente foi pesquisar, não tinha ninguém perguntando sobre aquilo para o Google. E a gente mostrou para ele com dados, né, a gente faz esse diagnóstico primeiro, e a gente falou assim: "Ó, realmente não existem pessoas perguntando para o Google sobre isso. Ó, o resultado é esse, esse e esse. Você quer construir uma marca sobre isso?". Como se fosse o iPhone. Lá atrás, ninguém dava valor para o iPhone, porque ele não era nada. Hoje, se você falar iPhone, todo mundo sabe. Só que vai ter um período para você deixar essa marca forte. E aí ele abortou o projeto, abortou ele completo, de rede social, de tráfego pago, jogou no lixo mesmo o projeto. Ele falou assim: "Não, não tem ninguém perguntando, então não vou fazer isso". E
por isso que a gente senta com o empresário primeiro, deixa eu te ouvir. Aí a gente pede para ele, me passa seus concorrentes, quem que você acredita que é concorrente? Aí a gente vai vasculhando. Olha, esse aqui não é seu concorrente, pode esquecer dele. Esse aqui, dá atenção para ele que ele é perigoso. Ó, esse outro aqui que apareceu, você nem sabia da existência dele. Como que a gente chegou até ele? Na conversa, se ele falou aquela palavra-chave, a gente começou a pesquisar. Aí a gente observou. Lá nessa plataforma a gente consegue ver se ela é informacional, transacional ou comercial. E a gente consegue ver o volume de buscas. Olha, essa aqui, essa palavra é boa. Aí a gente lá também a gente consegue ver a ramificação daquela palavra. Ó, tem mais isso, isso, isso. Quem que tá naquele primeiro lugar? A gente consegue ver os 10 primeiros resultados. Desses 10 primeiros resultados, a gente consegue ver quais palavras que estão levando resultado para aquele site e começa a entrar. Aí vai cruzando os dados. E pode ser que ele falou aquela palavra para a gente achou outros concorrentes que realmente ele precisa dar atenção, e lá dentro a gente achou conteúdos melhores do que aquela primeira palavra. A gente, opa, guarda essa palavra. Aí a gente vai trazendo para o planejamento, que a gente vai montando esse planejamento gigante. E nesse planejamento tem todos os volumes de buscas, concorrente, da onde que a gente achou aquela palavra, e tudo mais ali. E aí a gente vai mostrando para ele, ó, é isso, a sua briga é essa aqui. Aqui que você precisa dar atenção. Esquece esse aqui, não tem ninguém perguntando, você está gastando o cartucho aqui à toa. Foca nisso e aí a gente vai construindo uma estratégia em 4 mãos. Por quê? Uma coisa é a estratégia de SEO e pode ser que aquela estratégia ali não vai casar com sua linguagem de empresa, o público que você quer atingir. E a gente vai traçando o perfil ali daquele público. Um e-commerce que a gente teve um dado bem interessante, ele estava falando o nome que vem de referência da fábrica. Aí eu comecei a analisar que o volume de buscas da pessoa, ela falava de outro jeito. Eu falei assim: ajusta o seu produto para esse termo aqui. Aí ele começou a trazer, hoje ele está em primeiro lugar nesse resultado, tem vendas recorrentes ali. Eu falei: muda a sua comunicação para esse termo aqui que as pessoas estão perguntando para o Google assim. Ela pergunta simples. Ela não pergunta aqueles termos técnicos, né? Ela pergunta desse jeito. Se você conversar essa linguagem com ela, ela vai se conectar e ela vai para aquele ponto. Então, é sempre a gente sentar, entender o negócio do cliente e conseguir encontrar o que as pessoas querem sobre aquele produto. Aí a gente vai. Ó, aí alguns erros que eu quero também trazer também, que eu vejo no dia a dia, né. Por exemplo, eu já vi agência Uhum. chegar para um aluno meu, né, dentro da minha empresa de educação, e mostrar para ele lá, né, quer dizer, aluno, né, distante, o cara chega num curso lá e tal, porque se ele tá próximo de mim como mentorando e tal, eu nunca vou deixar isso acontecer, né, que eu bato nele, bato na agência, né. Aí chega lá e fala assim: "Ó, te coloquei no primeiro lugar do Google". Uhum. Aí o cara falou: "Contratei a agência, ele me colocou no primeiro lugar do Google". Eu falei: "Ah, colocou? Qual que é o termo?". "Ah, contabilidade para postos de gasolina em Araraquara". Aí eu falei assim: "Tá, mas quantos postos de gasolina tem em Araraquara?". "Ah, sei lá, tem 30 postos só", Uhum. hipoteticamente, estou usando exemplo aqui. Eu falei assim: "Você já parou para pensar que esse termo não tem busca?". É, é isso. Então, tipo assim, qual é a vantagem de você estar em primeiro lugar num termo que você não tem volume nenhum de busca? Sim. Isso é um fato interessante, porque tem pessoas assim: "Ah, eu estou em primeiro lugar". Aí eu: "Tá, deixa eu ver aqui". Aí na hora que a gente vai ver por dentro, você está no primeiro lugar. Tá recebendo lead? Não. Mas espera aí, deixa eu te mostrar aqui, ó. Essa palavra aqui, tem ninguém perguntando para o Google É, sobre isso. exatamente. Então, qual a vantagem que você tem nisso? Isso. Então, sempre que a gente faz o planejamento, a gente vai pegar a gente faz um funil mesmo, assim, tem a palavra-chave ali que tem um grande volume de buscas, e a gente precisa criar aquele tópico e subtopificar lá dentro para a gente ir ramificando, mas pode ser palavras que tem só 20 pessoas perguntando para o Google, só que é um lead muito qualificado. Aí depois que a gente respondeu isso aqui, a gente começa a funilar para pegar esse lead mais qualificado. Exemplo, tem cliente meu que fala assim: "Ah, eu estou perdendo em tráfego", mas seu clique está chegando e sua venda está chegando. Por quê? Primeiro a gente trouxe volume, aí na hora que o Google entendeu que a gente é autoridade naquele assunto, a gente foi estreitando a relação ali e, respondendo coisas pontuais, e aí o lead começou a tá cada vez mais qualificado, mas o Google já entende que ele é autoridade naquele assunto, igual o seu caso, o mentorado aí. Primeiro ele vai chegar com uma ideia muito ampla, aí na hora que ele vai conhecendo o negócio, ele fala assim: "Não, espera aí, aquele ali é mais importante. Se eu fechar 2, 3 negócios dali,
eu vou ter uma receita muito melhor, porque se eu fazer 10 aqui em volume de quantidade. E aí é isso que a gente vai fazendo. A gente vai estreitando. Tem que ter volume de busca? Tem. Pode ser 20, mas se for um 20 de um lead ali, que vai me gerar uma receita muito boa, é melhor eu ter 20 daqueles Sim. recorrentes do que ter 100 ali e que realmente não vai me surtir nenhuma venda, só me vai ter curioso. Então a gente vai, fazendo isso e eu não faço realmente, a pessoa fala: "Ah, eu quero aparecer aqui na cidade", beleza, vamos ver se tem. Um caso que a gente, descobriu outro dia que quando é termo técnico de medicina, porque a gente tem clientes de medicina também que a gente chama para telemedicina e depois ele vai criando lá dentro, é que as pessoas não perguntam para o Google a parte técnica, que ela só vai conhecer depois. Aí a gente começou a observar que ele perguntava médico da doença que ele tinha. Aí a gente: "Opa". Mas primeiro a gente respondeu sobre aquele universo, para o Google entender que a gente é especialista naquele assunto, Uhum, aí depois a gente começa a responder do jeito que a pessoa pergunta. uhum. E aí ele vai trazendo esse lead qualificado, que na hora que chega para consulta, a imagem da primeira consulta virtual, que hoje já pode, né, telemedicina, e depois a própria médica vai direcionando para o hospital que é mais próximo, que ela já tem aquela contato ali para fazer o tratamento presencial mesmo, que precisa concluir. Boa. Uma outra coisa que eu também deparo sempre, e aí eu deixo as pessoas um pouco tristes, né, quando eu começo a conversar com elas, né, a pessoa chega, por exemplo, lá, ela fala assim: "Ah, tá aqui, ó, tô em primeiro lugar no termo tal", mas, tipo assim, ela tá pesquisando no navegador dela, com os cookies dela, Uhum. com o histórico de busca dela. O Google leva em consideração todos esses fatores, né, Sim, ela não tá usando uma ferramenta para poder analisar de fato qual é a posição orgânica que ela tem mesmo, né. sim. E isso vai ter uma variação também, né. Sim, tem variação, porque ele realmente entende. Então, quando a gente vai pegar um resultado, assim, realmente apareceu, a gente abre em abas anônimas, para ali, para ver aquele resultado de busca, e nessas próprias plataformas que vão mostrar para a gente a variação ali, aí depois a gente vai no buscador e fala assim: "Deixa eu ver se realmente está aparecendo aqui". Tá aparecendo. E aí como a gente olha em várias plataformas, a gente consegue, ó, tá repetindo aqui, repete aqui, repete aqui, repete aqui, repete aqui. Então, realmente não é coisa da nossa cabeça, é Sim. um processo. E é interessante você falar nisso, porque o próprio Google ali, o aplicativo do Google, né, que o pessoal usa muito em Android, a gente não consegue manipular aquele ponto ali. Eu chamo de manipulação, que querendo ou não, a gente vai, se eu quero lançar um produto e eu começo a comunicar ele em vários pontos, é um jeito de manipular a intenção de busca do usuário e a gente começa meio que transformar e direcionar a comunicação para o que a gente quer vender. E aí quando a gente vai para o aplicativo do Google, ali ele não deixa a gente manipular, ali ele vai mostrar pelo interesse do usuário. Mas se a gente responde um conteúdo muito rico e tem uma chamada ali interessante, que para o próprio título também é a análise de mercado que a gente faz, e o texto da imagem em si também, porque ele lê a imagem e lê o texto. Uhum, Aí ele consegue entregar por interesse daquele usuário. Então a gente consegue ver também na plataforma do Google lá que está vindo acesso sobre aquele conteúdo ali. uhum, A gente não consegue ver quais palavras, porque ele não é de palavra no aplicativo do uhum, Google. Mas se aquilo ali está performando ali, a gente pega aquilo ali, vai na outra plataforma e começa a observar. Tá vendo tráfego daqui, tem umas palavras que a gente não respondeu totalmente ali. A gente, opa, volta essa palavra para planejamento, que ela não apareceu no primeiro momento. Tem margem para a gente responder aqui, porque tem interesse de busca do usuário uhum, no aplicativo do Google. Ele não aparece ali na busca. Aí a gente começa a cruzar essa informação e começa a trazer para cá também. Então, o tempo inteiro a gente está de olho nessas plataformas, a gente entra nelas diariamente ali, para começar a observar e se realmente está trazendo, ou se teve alguma impressão muito alta, mas ainda não teve clique. Assim, o que que a uhum. gente precisa mexer nessa palavra aqui, porque ela está sendo vista por um volume muito grande. Por que que a pessoa não está clicando? Aí a gente começa a vasculhar onde que a gente pode realmente atingir o melhor ponto. Então, nem sempre o primeiro lugar é o lugar que está te gerando receita. Porque você pode estar no pódio lá e tá distante de todo mundo, porque não tem ninguém perguntando sobre aquilo, não tem Uhum, plateia. sim. Às vezes é melhor você estar no sétimo lugar numa É, palavra extremamente rica. rica de volume de busca, do que, por Sim. exemplo, você estar em primeiro lugar onde não tem E busca.
Não somente, em volume de buscas, mas se ela tem intenção Sim, de comercial comercial, entendi. ou Ó, transacional, sim, que a pessoa ela já viu ali, aí ela: "Opa, isso aqui sim. pode ser que eu vou voltar". E aí a gente observa também que lá a gente consegue ver usuários recorrentes, mas a gente sempre traz novos usuários para a gente conseguir ampliar o máximo possível de pessoas conhecendo ali. Lógico que o próprio marketing da empresa começa aqueles pontos em outros canais Uhum. para criar aquela tipo assim, eu vi 7 vezes aquela marca Memória de marca, né. e depois eu vou converter. Mas a nossa intenção é realmente trazer pessoas cada vez volume diferentes ali, e a gente vai observando, essa pessoa está voltando, ela está vindo aqui, a gente consegue ver, exemplo, gravação lá de mapa de calor e tudo mais. Uhum. Da onde que a pessoa veio, aonde que ela clicou, se ela caiu aqui, por que que ela chegou aqui e não converteu, e ela veio de uma cidadezinha lá não sei aonde que a gente nunca deu atenção. Opa, vamos ver se naquela cidade ali tem volume de busca sobre aquilo? Tem volume de busca. Ah, vamos fazer uma página pontual Só para aquele. só para aquilo ali? Vamos supor esse exemplo que você deu aí do posto de gasolina. Uhum. Se realmente tivesse um volume de busca, vamos supor de 20, mas tem pessoas perguntando, eu não precisaria deixar na página principal, vou criar uma Sim, página uhum. oculta Só para isso. só para isso, Uhum. que eu consigo trazer ali e ele entrar. A gente consegue ter o mesmo site e aparecer em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você queira aparecer, Uhum. se tiver volume de buscas e se a gente amarrar o Google Meu Negócio. Aí a gente traz aquela pessoa que está naquele ponto ali. E o Google Meu Negócio, ele entende hoje até por distâncias, não somente se você colocar o nome da cidade, ele entende outras variações que embaixo, assim, na hora que você pergunta para o Google e aparece a caixinha do Google Meu Negócio, começa a ler aquelas palavrinhas que aparecem naquelas posições. Naquelas palavrinhas também tem ouro ali, aí você começa: "Opa, se ele está relacionando aqui, se eu responder melhor essa pergunta, ele também traz essas palavras para mim". E nessa outra plataforma que a gente vê os tópicos e os subtópicos, a gente vê as palavras que ele está te entregando. Você escreveu sobre uma palavra. Ele entende por sinônimo e correlações ali que aquela palavra responde àquele assunto também. E aí a gente começa a amarrar ela em outros pontos, né, que é a localização. As pessoas também perguntam, IA, imagem, para criar essa teia e realmente trazer possibilidades tudo ali dentro do Google. Reputação no Google Meu Negócio também conta. Conta, conta também. Então, quando você tem, por exemplo, 5 estrelas, o cliente satisfeito vai lá e dá uma Sim, faz um review, deixa alguma pontuação positiva, isso vai contar. vai contar. E quanto melhor você deixar ele completo, é interessante, porque lá tem como você fazer postagens a Sim, cada 7 dias. como se fosse um blog, né. É, você consegue também imagens, colocar Uhum. ali, Atualizar as imagens. consegue perguntar. Se você não tem ninguém que te perguntou, você já tem mais ou menos um conhecimento ali das principais perguntas que as pessoas perguntam. Uhum, Então você já consegue perguntar e responder. uhum, Aí ele já te pontua melhor ali. Amarra o seu site nele, suas uhum. redes sociais nele, e ele mesmo vai criando um painel ali de quanto mais informações ele tem daquela empresa, é melhor. Exemplo, ter um LinkedIn é bom para um profissional, até mesmo para um médico. Uhum, Ah, eu não trabalho com a empresa, mas faz um LinkedIn, porque o seu ponto vai melhorar entendi. no resultado geral do Google e amarra ele no site. Então a gente sempre orienta a fazer esses pontos ali. Precisa ter todas as redes sociais? Não. Tem o Instagram ali, o Pinterest é muito bom também para Uhum, redes para busca orgânica. E aí você faz alguns ali e deixa, porque ele vai conseguir cruzar as informações, desde que todos vão para o mesmo caminho, que é o certo. site como principal. Eu brinco que o site ele é o sonho da casa própria, porque quando você tem anúncio e você tem o valor para pagar a mídia ali, você tem, receita que, se você estiver fazendo do jeito certo, chegando. Um site, quando ele tem a parte orgânica, você consegue dar um acabamento melhor na cozinha, aí ele vai melhorando. Você consegue, eu vou colocar um telhado aqui e colocar alguma coisa nesse telhado. Aí ele vai melhorando o site. É a mesma coisa, um site, ele vai nascer ali, que a gente chama de sandbox, que é quando você acabou de plantar aquela semente na terra do Google, ele primeiro vai entender que você existe, vai germinar, primeiro vai para baixo. Que aí ele tem mais ou menos uns 3, 4 meses daquele período ali que ele está te reconhecendo.
À medida que você continua trazendo conteúdos, você não precisa postar um conteúdo por dia. Se você tiver 100 conteúdos, todos feitos do jeito correto, você postar tudo de uma vez e fez a linkagem interna ali, e espera ele observar. Aí ele mesmo vai trazendo palavras, vai lendo o seu site, vai observando. E aí depois passa o período de confiança, que ele já entendeu que você existe, você fala daquele assunto. Se você continuar melhorando, ele te passa um período de autoridade. Que aí quando você já tem mais de 1000 palavras-chaves amarradas ao seu negócio e que realmente são, do seu assunto ali, aí ele começa cada vez mais trazer mais palavras e vai crescendo e tudo mais. Exemplo também é a indexação. A gente consegue forçar a indexação, que a gente quer que o Google lê mais rápido. Uhum. Tem o próprio Google que a gente faz isso, só que tem um limite diário, e tem outras ferramentas que a gente força aquela indexação ali para a página já entrar no ar e ele, tipo assim: "Eu tô aqui, lê minha página". Aí na hora que a gente viu que a página foi indexada e confere na plataforma do Google, a gente observa: "Espera aí, ela vai começar a performar, a gente vai ver se vai dar resultado, se não vai". Todas as páginas vão performar iguais? Não, tem Uhum. página que vai sobressair mais e tem Sim, outras páginas que vão ficar ali. porque depende de concorrência de cada página, cada termo, tem Exato. várias inúmeras variáveis, né. É, e por isso que a gente tem que ficar observando, porque pode ser que uma página que a gente não deu atenção para ela, teve alguma sazonalidade que ele conseguiu pegar e traz aquela página para a primeira. E a gente, opa, e observa. Mas todas as páginas têm que ter ponto de conversão para o usuário, que ele entrou ali, a gente já vai no laço pegando ele ali. É, galera. Tá pensando que é fácil. É, tem a gente fala que é complexo, mas na hora que você vê a máquina funcionando, hoje as empresas que a gente atende, eles já começam a bater o olho e falar: "Opa, esse site faz SEO". Porque eles mesmo começam a observar e ficar atento às variáveis, e também eles já chegam falam assim: "Esse assunto que a gente vai falar é importante para SEO? Se for importante, a gente vai falar, se não for importante, a gente vai Uhum. deixar". Aí a gente começa a fazer a 4 mãos ali, e aí fica uma proximidade muito forte, que aí essa questão de desenvolver produto, que nem ia desenvolver, e começar a dar atenção. E abortar outros projetos também, fazer: "Ah, isso aqui não tá me dando venda, não tem ninguém perguntando, vou parar de falar disso". E a gente vai trabalhando em conjunto, então ele começa a primeiro ele acha: "Ai, é muita informação". Aí depois ele: "Não, agora eu já comecei a entender. Ah, isso aqui, esse ponto faz sentido", e começa a falar nesse assunto na rede social. Na hora que ele começa a falar no assunto na rede social ali, e viu que realmente o lead caiu ali e foi para o site, aí ele começa a usar desse artifício cada vez mais, para trazer um lead cada vez mais qualificado e vindo chamar para conversa, né. Boa. Muito bom. E quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho, como que a pessoa te acha, Então, hoje o pessoal consegue me achar principalmente pelo Instagram. que você posta os seus resultados lá, que eu acompanho todo dia, né. Eu gosto de compartilhar resultados lá e sempre deixo salvo nos destaques lá, porque para a pessoa eu brinco muito que resultados falam a verdade. Porque ali, à medida que você vai conquistando novos resultados, você vê que aquilo é replicável. Por que que é replicável? Você conseguiu fazer aqui, você vai lapidando cada vez mais, otimizando, pelas métricas ali, você consegue ir lapidando o que é melhor. E é mesmo por um prazer mesmo de falar assim: "Nossa, eu sou do tipo que fico mais feliz que o próprio cliente. Nossa, você tá na primeira página e tá chegando aqui, o lead aqui e tal, não sei o quê". Aí eu compartilho os resultados com ele e falo assim: "Ó, o lead chegou aqui nessa palavra, ele passou por esse caminho, ele foi por aqui e aqui ele chegou até você". Então eu gosto de fazer esse elo ali, até mesmo para o próprio cliente perceber que realmente ele veio dali, e aí quando ele senta para o cliente conversar: "Ah, não, eu te encontrei porque eu dei um Google e achei lá, entrei no seu site, respondeu e caí no WhatsApp". E aí, meu contato é rede social, eu sempre respondo no direct ali, porque eu gosto o pessoal que vem da comunicação gosta de falar, né, Sim. então estou sempre ativa ali, que é o Polimelo. Consegue me achar no Google também, Poli com 2 Ls, né. Poli com 2 Ls e Y. Consegue me achar no Google, porque eu já fiz um Google Meu Negócio, que a gente consegue fazer Google Meu Negócio só para pessoa, não Uhum. precisa ser só empresa, você Sim, consegue cadastrar. E aí tô no LinkedIn, então a gente faz a estrutura ali para a pessoa achar a gente. boa. E a Poli, nossa cliente, veio aqui a primeira vez, né, Sim. conhecer a sede da Taxus, gostou daqui?
Gostei demais, só conversava online, conheci um Anderson por uma outra comunidade de marketing que foi lá ele já veio, né, conversar comigo de SEO, falei assim: "Ah, ele sabe o que que é SEO". Quando eu encontro alguém que sabe o que é SEO, eu já vou puxando assunto ali, porque consegue ter um ponto de conexão. E aí fui pra Tactus para eles conseguirem me atender, por questões também que acaba que eu estava pagando um imposto que eu não precisava pagar, porque eu não tinha conhecimento que tinha uma lei específica para a gente conseguir, reduzir e aumentar o lucro. Então estou bem feliz ali, e o atendimento também pelo WhatsApp, pergunto às meninas: "Ah, eu não sei isso, como é que eu respondo aqui?". E como eu não estou nesse universo do dia a dia ali, da contabilidade, ter a Tactus para me auxiliar nisso foi assim, eu brinco que na hora que eu chamei o Anderson ano passado, eu falei assim: "Olha, eu preciso mudar aqui, que o meu negócio cresceu, como que eu faço?". E já me conectou lá e realmente resolveu tudo. Eu não tive dor de cabeça para pensar o que que eu ia fazer, só me mandava a documentação, "Olha, é isso, lê, é isso? Ok". Eu: "Beleza". Aí, realmente aliviou minha vida nesse ponto, tá? Bom, Muito. que bom. Gostou da nossa estrutura? Gostei, estrutura gigante, não conhecia. Na verdade eu não Nem conhecia. nem imaginava, né, que era tão grande Não, assim, né? nem imaginava que era grande e totalmente subdividido ali os pontos. E na cidade aqui também, não conhecia São Bernardo, primeira É, vez. cidade grande, né? Venho em São Paulo desde Gostou da altura do nosso 2018. prédio aqui, É, né? 32º andar, tá vista bonita. sou suspeita com lugares altos, que eu gosto de observar, assim, o horizonte e dá para ver total aqui. É, Já fui lá fora conhecer os espaços lá. E certo. aí foi bom que eu vi uns rostos que eu conversava só online. E aí eles já vieram: "Ah, Polly", eu: "Ah, eu mesma". Então o bom dessa questão do virtual, quando você vai para o presencial, é que você vai conversar com pessoas e Sim, querendo ou não, você conversou virtual, na hora que você encontra com a pessoa, aí você vai. Tá. Então fiquei bem feliz de bom. vir aqui, reencontrar novamente com o Sim, Anderson, porque a gente tromba aí para os eventos de marketing, e estar aqui hoje como cliente e contar um pouco da experiência do como que o SEO pode fazer esse ponto de conexão, porque o digital, ele só rastreou o que as pessoas fazem no off. E aí a gente consegue ver e conversa com a pessoa exatamente o que ela quer ouvir, porque a gente já leu, é como se a gente lesse quase que um diário. Olha, eu já li o que ela quer ouvir, vou falar exatamente, então ela vai entrar ali, por isso que a gente brinca que é qualificado lead, que eu já descobri o que ela queria antes. Aí eu já entreguei ali, no caso, igual no seu caso ali, no ponto lá, foi no off, né, na hora que você falou, agência, de contabilidade especializada em marketing digital, eu: "Opa, espera aí, na hora que eu precisar ali, vamos trocar aqui que eu preciso resolver esse ponto aqui, para mim vai ficar muito mais fácil", e realmente, ficou muito mais fácil, hoje eu pago menos imposto, graças a Deus, e tenho um lucro maior. bom. Fico feliz por isso. E também muito feliz por você ter aceitado meu convite. Quando você veio para São Paulo, né? Eu estava esperando você vir e tudo mais, e conseguimos casar tudo. Inclusive, amanhã, depois de amanhã, nós estamos num evento meu também. Você vai palestrar para os meus mentorandos lá, né? Que fazem parte do meu mastermind. Também vai ser muito bom a gente estar junto lá. E é assim, é muito bom, né? Porque é uma troca. Eu também estou aqui, eu também estou aprendendo com você. E essa troca também é muito bom. E também para nossa galera que está nos assistindo aqui também é muito bom. E eu tenho um presentinho aqui para você Ai que, gente, que chique. como forma Ah, de agradecimento por você ter vindo aqui, obrigada. do Tacos Podcast. Mas eu fiquei bem feliz de participar, sabe, porque Bom, né? quando eu consigo, assim, chegar e conseguir conversar de uma maneira que a pessoa compreenda, sabe, tipo assim, não é um bicho de 7 cabeças, dá pra conseguir conversar Sim. ali. "Ah, que lindo! Nossa, que incrível, espera aí, deixa eu conseguir abrir aqui". Bom que minha unha tá um Cuidado com pouquinho a unha, né? grande. Não, até que ela tá precisando cortar, né, inclusive. Mas ela tá um pouquinho grande, dá pra gente abrir aqui, espera aí. Vamos lá. Quer que eu abra para você? Gente, eu quero. É uma É mais seguro, né? força, uma Quando eu vejo as força unhas é. assim, eu fico com medo de dar algum problema na unha. Eu tenho as mulheres lá em casa e eu sei. Nossa, mas também, meninas, vocês também conseguiram. Ah, você tem uma tesoura, né? Tá Ela estava só olhando estrategicamente pra gente com a ali. tesoura na mão. Olha que maldade. Aí, ó. Quando você já convive, assim, com mulher, já sabe, né, Já não, opa, sabe. espera aí que ali a gente vai "Ah, que legal, incrível, um cafezinho". É. Hoje mesmo a gente estava conversando ali sobre cafés, e que a gente toma café sem açúcar. É.
Que lindo, já vai para minha mesa lá, Esse aí também adorei. tem outro caderninho aqui que Ai, foi tem aí escondido. mais? Nossa, Ah, adorei. temos uma cartinha também? Ah, Ah, temos uma cartinha também, ó, tá gente, que vendo? incrível. Espera aí, vamos abrir. Ó, essa aqui também tá com Deixa eu cortar letras. para você. Tem uma caneta aqui também. Ai, gente, eu adoro ganhar presente. Adorei. Deixa eu ver. Ai, gente, uma carta personalizada. Que legal. Ai, muito obrigada. Realmente eu fico bem feliz de participar. Ainda mais quando vai do marketing, assim, porque eu já fui do marketing off e on e ficava nos bastidores ali. Aí na hora que a gente vai para frente, sai do bastidor e começa a vir para frente ali, eu relutei muito em começar a vir para frente. Falei, não, não tem esse perfil e tudo mais. E aí, no compartilhar nas redes sociais lá e acabar gravando lá para aquela atriz, eu fui empurrada. Tipo assim, agora você vai. Ó, E tá aqui hoje, sabe, e receber esse carinho e conseguir falar, assim, como que funciona esse bastidor ali, eu fico bem feliz. que Obrigada, bom. Anderson. Também fico feliz por ter vindo. Foi uma satisfação realmente ter trombado com você há mais de um ano lá e estar aqui hoje Que bom. compartilhando conhecimento. Fico Obrigada. feliz. Obrigado. Ai, gente, É isso aí, obrigada. pessoal. Quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo e até um próximo Tacos Podcast.